Uma sobremesa maravilhosa, fácil de fazer, bem geladinha, que vai agradar a todos. Este é um bolo alagado de leite ninho com maracujá. Essa combinação fica perfeita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando o bolo. Aqui na batedeira eu já coloquei 4 ovos inteiros. Eu estou usando ovos de tamanho grande. E vamos colocar junto com os ovos 250 gramas de açúcar. Se você não tem uma balança para pesar o açúcar, você vai medir 12 colheres e meia de sopa de açúcar. Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes que eu utilizo aqui, eu deixo anotado na descrição do vídeo, em xícaras ou colheres e em peso também. E aqui nós vamos bater por 6 a 7 minutinhos até esses ingredientes se transformarem em uma mistura bem clarinha e leve. Após bater, então, a mistura fica assim. Cresce bastante e fica bem aerada. E eu vou acrescentar aqui 180 ml de leite. Está em temperatura ambiente. E aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Se você não tem como pesar, vai colocar também 12 colheres e meia de sopa. Porém, as colheres de farinha têm que ser cheias para atingir esse peso de 250 gramas. E eu vou ligar a batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. E assim que eu terminar de colocar a farinha, eu já desligo a batedeira. Aqui eu mostrei para vocês eu colocando em colheradas a farinha, não mostrei até o final para o vídeo não se prolongar muito, mas fiz assim, fui colocando uma colher de cada vez até o final da farinha. Vou colocar agora meia colher de sopa de fermento em pó. E antes de misturar o fermento, eu vou passar aqui em toda a volta da tigela da batedeira uma espátula para retirar a farinha de trigo que fica aqui grudadinha. Agora eu vou ligar novamente a batedeira na velocidade mínima e vou bater por 20 segundos. É bem pouquinho, tá? Menos de meio minuto. Não pode ficar batendo muito tempo, senão a massa vai ficar pesada. Vamos colocar então a massa na forma. Aqui eu estou usando uma forma redonda 20 por 10. Eu não untei, apenas forrei o fundo com papel manteiga. Se você preferir untar, também pode. Enquanto eu estava batendo a massa do bolo, eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. E vou assar nessa temperatura. Geralmente, 40 a 45 minutinhos, a massa já fica pronta. Mas fica de olho no seu forno, porque de forno para forno pode dar uma diferença. E agora vamos caprichar na cobertura de maracujá. Aqui na panela eu vou colocar uma caixa ou uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de leite ninho e vou misturar até dissolver o leite ninho. Agora eu acrescento uma caixa de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Agora vamos levar ao fogo até dar ponto de brigadeiro de enrolar. Porém, antes de levar ao fogo, vamos deixar preparado o suco de maracujá. Eu retirei a polpa de 2 maracujás, coloquei no liquidificador e coloquei para bater. Assim tritura as sementes. E agora eu vou passar pela peneira. Não misturei água, tá? É só a polpa.
Eu quero aqui um suco concentrado. E mesmo passando pela peneira, passa aqui um pouquinho da semente triturada, mas está bem fininha. Se você não quiser usar o maracujá assim em fruta e bater no liquidificador, pode usar também suco concentrado comprado no mercado, esses aqui de garrafinha. E nós vamos usar para essa receita 70 ml de suco de maracujá. Agora eu vou deixar esse suco aqui separado e vamos levar então o brigadeiro para o fogão. Aqui o meu brigadeiro já está quase no ponto. Percebam que eu passo a espátula, abre um caminho, mas ainda volta. E eu quero ele mais firme. Porém, neste momento, eu vou pegar o suco de maracujá e aquecer, porque eu preciso dele bem quentinho. Ele precisa estar numa temperatura parecida com a temperatura aqui do brigadeiro. Você pode levar ao fogão em uma panelinha ou pode aquecer no micro-ondas. E enquanto meu suco de maracujá está aquecendo lá no micro-ondas, o meu brigadeiro já deu o ponto. Percebam que eu passo a espátula, ele demora para voltar e juntar e já fica aqui, olha, um montinho. Então eu vou desligar. E com ele bem quente, assim que retira do fogo, eu já acrescento o suco de maracujá, que também está muito quentinho. Não pode colocar ele frio, nem em temperatura ambiente, porque senão esse nosso brigadeiro vai talhar. Agora misture bem até o brigadeiro incorporar o suco de maracujá. E misturando bem, o nosso brigadeiro vai ficar em um ponto mais cremoso e fica assim, bem lisinho e maravilhoso. Agora então eu vou transferir para uma tigelinha, vou cobrir aqui com filme, encostando no recheio, e agora vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Eu não vou levar à geladeira, porque senão ele vai ficar muito firme e vai dificultar na hora de eu utilizar em bico de confeitar. Bolo assado, agora eu vou retirar da forma para nós montarmos o bolo alagado. Eu vou montar o meu bolo alagado nessa embalagem G32. G32 é a referência, ela é da Galvanotec. E como o meu bolo ficou praticamente da altura da embalagem, eu vou retirar uma camada de bolo. Até porque, depois que eu colocar aqui na embalagem, eu ainda vou fazer a cobertura. E depois é preciso fechar a embalagem. Então, eu vou retirar uma parte. E essa parte que eu vou retirar vai deixar também aqui o miolo da massa exposto. E isso ajuda na hora de penetrar a calda. E para o bolo ficar bem bonito dentro da embalagem, eu gosto de retirar também essa lateral. Então, eu venho passando aqui uma faca de serrinha para ir retirando essa parte mais escura. Fazendo assim, o bolo vai ficar mais bonito dentro da embalagem. Terminei então de raspar aqui a casquinha do bolo e agora vou colocar na embalagem. Coloco assim, tá? Com essa parte que tá o miolinho para cima. Vamos apertando para encaixar. Agora vamos preparar a calda do bolo. Eu vou colocar aqui nessa tigela uma caixa de leite condensado, 4 colheres de sopa de leite ninho. Se você quiser usar uma outra marca de leite em pó, também pode, mas aí você troca o nome do bolo de leite ninho para leite em pó, ok? E vamos misturar bem para não ficar nenhum gruminho do leite em pó. Assim que estiver homogêneo e lisinho, vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite e mistura bem. E a mesma medida da caixinha de creme de leite, eu vou usar de leite e misturar novamente. A calda está pronta e agora nós vamos despejar sobre o bolo. Essa é uma parte muito satisfatória da receita, né? E aqui pode ajudar fazendo furinhos na massa. Pode ser com a ponta de uma faca ou com um palito de churrasco. E se o bolo estiver muito justo na embalagem, você também coloca aqui a faquinha, aperta contra o bolo, que a calda vai entrando nas laterais. Agora eu vou terminando de colocar a calda. Agora eu vou levar o meu bolo à geladeira e vou deixar de um dia para o outro.
Isso vai fazer com que o bolo absorva toda a calda e fique realmente cremoso. Aqui eu deixei então o bolo de um dia para o outro na geladeira e olha só que lindo. Ele absorveu toda a calda e está um bolo bem cremoso. Apesar da quantidade de calda, não é um bolo que fica soltando calda quando nós formos cortar. Eu vou apertar aqui com a colher para vocês verem, olha, está bem molhadinho, mas ele é consistente. E aqui eu tenho o nosso recheio de maracujá, eu também deixei ele de um dia para o outro, em temperatura ambiente, e olha que maravilha que está. Bem cremoso, consistente e em ponto de bico. Lembrando que esse recheio também pode ser usado em bolos no pote, pavês, bolos festivos. Então é uma receita muito boa para vocês terem aí no seu caderninho. E para decorar o meu bolo de ninho com maracujá, eu vou usar o bico 1M. Então eu vou colocar o nosso brigadeiro de maracujá em um saco de confeitar. Está aqui. E agora então vamos decorar. Eu vou fazer como se fosse uma roseta enorme aqui em cima do bolo. Então eu vou começar colocando o bico de confeitar aqui no centro. Vou marcar aqui. Faço uma pitanguinha e aí eu venho circulando. Olha que ponto maravilhoso desse brigadeiro de maracujá. Olha que lindeza, que maravilha que fica essa sobremesa. A altura aqui também, eu respeitei a marca da embalagem para poder fechar tranquilamente e quando retirar a tampa, estar assim bem lindo. A validade desta sobremesa em geladeira são 5 dias. E agora eu vou servir para vocês verem como está por dentro. Olha como ele sai inteirinho, não tem excesso de calda. Olha a massa, pode apertar que você vai ver que não fica liberando a calda. Está apenas molhadinho e cremoso e o sabor é uma delícia. Faz aí para você provar que é tudo de bom, é show de bolo. Essa combinação do leite ninho com o maracujá é perfeita. E esta é uma sobremesa que você serve em média 15 porções. E eu vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!